a aprovação do piso salarial do pessoal da enfermagem. Piso salarial que, se for aprovado, já foi aprovado pela Câmara, falta agora ser aprovado pelo Senado Federal. Vai dar um piso decente, né? Um valor razoável, né? Digno, pelo menos, se é que dá para dizer assim, para essa área da saúde tão sofrida e tão batalhadora, principalmente nesse período da pandemia. E aí o piso vai atingir o pessoal da enfermagem e também os técnicos e auxiliares de enfermagem e ainda as parteiras. Há uma discussão danada porque quando esse piso foi aprovado, os hospitais, principalmente os hospitais públicos e entidades filantrópicas, disseram que não, nós achamos legal, é bacana ter um piso para a enfermagem, só que não tem dinheiro. E parece que essa alternativa agora foi encontrada, essa solução financeira para garantir o piso dessa categoria. Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos em contato com o presidente do Sindsaúde, que é o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem aqui de São Paulo, o Jefferson Caproni. Jefferson, bom dia para você, obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho, bom dia a todas e a todos os nossos amigos internautas que estão ouvindo a rádio também. Jefferson Caproni, que está em áudio e vídeo, então se você quiser acompanhar em vídeo também, entra no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ô Jefferson, eu queria que você fizesse um breve histórico, desde que foi aprovada foi aprovado esse piso salarial para a categoria pelo presidente Bolsonaro, foi sancionado, depois o Supremo suspendeu essa medida. E o argumento era esse, né, Jefferson? As entidades, os hospitais, dizendo que não tinham recurso para bancar esses valores. Foi mais ou menos isso, né, Jefferson? Exatamente. Na verdade, a conjuntura se tornou um projeto de lei em 2020, por conta das questões que envolviam a pandemia e, claro, graças a toda a repercussão do que aconteceu na pandemia, dos trabalhadores da enfermagem que morreram frente à pandemia, resultou no Congresso Nacional na aprovação do piso salarial da enfermagem esse ano. Esse piso salarial foi aprovado, mas com uma ressalva que o ministro Barroso coloca, né, que supostamente tinha que ter realmente ali uma rúbrica específica orçamentária para tratar desse assunto da União. Tem relatorias, tem projeto, ou melhor, tem estudos indicando, né, que, na verdade, o piso da enfermagem, a gente não está discutindo o teto, a gente está discutindo um piso, uma base. Como você mesmo colocou, né, um trabalhador de enfermagem hoje não tem condição de pagar nenhuma multa, né, porque, infelizmente, ganha aí, só em São Paulo, a base salarial hoje é de R$ 1.390, né? As médias e grandes empresas institucionais de saúde da rede privada pagam razoavelmente, mas ainda é a realidade, ainda no estado de São Paulo, salário baixo, a gente não vive, sobrevive ainda. Então, a lei 14.434 de 2022, ela, infelizmente, aí, por conta das questões que envolvem o STF, está paralisada, e a enfermagem está aguardando no contra-cheque esse piso salarial. Agora, no dia de hoje, nós temos aí a PEC 27 de 2022 para tratar desse assunto na sessão da casa hoje, que traz a importância da enfermagem receber um salário, um piso salarial digno. Enfermeiros, 4.750, técnicos, uma base inicial de 3.325,70 e auxiliares e parteiras, R$ 2.375. Isso faz com que a enfermagem comece a ter um fôlego para ter um inicial na sua carreira. E é infeliz hoje a gente ainda não ter isso no Natal, no Ano Novo. Tomara que, se Deus quiser, aprove isso para que realmente derrube a questão do STF, derrube e, claro, faça aprovar essa relatoria no dia de hoje. Ô Jefferson, então só para a gente marcar bem esses valores, se esse piso for aprovado e se encontrar de fato os recursos necessários para que esses valores sejam pagos, então o piso, né, pode ser mais, lógico que pode ser mais, né, mas o piso mínimo que o enfermeiro receberia é 4.700, grosso modo, o técnico 3.300, é isso, Jefferson?
3.325. Tá, e o auxiliar de enfermagem e a parteira, 2.300 e alguma coisa, né? E 75. São valores, óbvio, estamos passando por uma fase difícil, o país inteiro, o número de desempregados é enorme, mas está longe de ser um valor digno para profissionais que cuidam da vida, né, do bem maior que um ser humano tem. Hoje, Jefferson, sem esse piso salarial da categoria, quanto ganha? Qual é o valor, em média, que um enfermeiro ganha ou um técnico de enfermagem ganha sem que o piso esteja valendo ainda? Qual é o valor? Quanto ganha por mês? Na real, né? Na real, porque no papel eles falam vários números, vários valores. Mas na real, quanto ganha um enfermeiro, um técnico e um auxiliar? Na verdade, a gente sabe que, pensando no país, de maneira geral, tem trabalhador ganhando menos que um salário mínimo. A gente tem concurso público hoje no estado de São Paulo que não está pagando nem R$800 na previsão. E aí, claro, depois tem os benefícios, né, daquele concurso público. Mas nós temos ali trabalhadores que têm ali como piso salarial base menos que um salário mínimo. Nós temos técnicos e auxiliares de enfermagem no nosso estado, aqui na capital mesmo, que recebe por plantão, porque infelizmente ainda a gente tem as categorias quarteirizadas, que paga aí num plantão, num home care, ou numa casa de repouso, ou até mesmo numa instituição filantrópica, menos que um salário mínimo. Eu estou falando isso porque hoje mesmo eu recebi uma informação de uma técnica de enfermagem falando que está indo dar um plantão de 12 horas numa empresa de home care, numa empresa conhecida, por menos de R$125. Ou seja, nem o vale transporte, nem o vale alimentação, nem nada está incluso. E esse trabalhador recebe isso. Os grandes hospitais já têm ali uma prática de valorizar ou perde esse trabalhador que é um grande profissional. E nós estamos perguntando, né, Agostinho, quanto que custa a vida do próximo? Quanto que se paga por um bom convênio médico? Hoje, na rede privada, não é 4%, a relatoria do Alexandre Padilha coloca que não é 4% do lucro voltado a essa rúbrica para que realmente os trabalhadores recebam da rede privada. E a rede filantrópica, organizações sociais, você mesmo e a Band, o Datena, defendem aí a questão do trabalhador receber, ou melhor, né, dar dignidade para atender na ponta. E a gente sabe aí que recebem muito bem esses contratos, para que realmente não passe no contra-cheque, na folha do trabalhador, nem um salário digno. Então é triste, é revoltante, e nós esperamos realmente que hoje, à luz da lei, faça valer o mínimo, porque hoje nem o mínimo, não tem o mínimo. Nós estamos conversando com Jefferson Caproni, que é presidente do Sindsaúde, o Sindicato de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem aqui de São Paulo. Você falou desses casos, né, que parecem inacreditáveis, né? Estão falando de São Paulo. Não que isso pudesse ser aceitável em qualquer lugar do país, óbvio que não, né? Se receber menos que o mínimo, não tem cabimento, né? Isso é criminoso. Mas escandaliza a gente esse relato que você fez agora de um profissional que está saindo para trabalhar para receber menos que o mínimo, quando recebe, né, Jefferson? Porque também tem isso, né? A gente já viu esse ano de 2022, infelizmente, foram vários casos de profissionais contratados até pelo poder público, que na verdade acabam utilizando aquele artifício, né, de uma terceirizada. Então você tem uma OS, que é quem contrata, na verdade, e coloca o profissional para trabalhar num hospital público, seja municipal, seja estadual. Para além do salário baixo, não é raro o caso que o mês termina e o cidadão não recebe o salário, né, Jefferson? Exato, é triste, né? A gente teve relatos agora, por exemplo, da Brasilândia, que não está recebendo nem o que é digno da convenção coletiva, né? Com falta de vale alimentação, com questões que envolvem abaixo do teu salário mínimo, ou melhor, do salário do piso salarial da enfermagem aqui de São Paulo. Nós temos ali relatos e denúncias de várias outras OS que nem o 13º está sendo pago no dia correto. Nós temos atraso de salário, e ainda a gente está falando do mínimo. Imagina quando aprova um piso salarial da enfermagem, né? O caos que vai ser. Trabalhadores que nem a insalubridade está sendo paga, Agostinho. Trabalhadores que não recebem nem 20% de insalubridade na administração. Estou falando de assistente social, estou falando de outros trabalhadores também. E a enfermagem, que 70% compõe os hospitais, a gente passa isso. Então, infelizmente, né, essa vergonha ainda na saúde pública, espero, né, que realmente
seja prioritário a pasta saúde para atender a população. E quem atende a população é o equipamento, mas, em especial, a equipe. Não se faz saúde sem a enfermagem, sem os trabalhadores da saúde. E é necessário valorizar aqueles que lá estão. Eu sei que você faz uma força-tarefa, comunicando, falando o empenho, mas é triste ainda a gente ver na ponta o trabalhador passando necessidade, saúde mental abalada, porque se você não leva o ganha-pão para casa, se você não leva o seu sustento para casa, certamente você passa por isso. E você sente muito de não poder. Aquilo que é gratificante, salvar vida, né? Você tem 18 anos na profissão, salvando vida, mas quando você chega em casa, você não pode dar o mesmo para sua família em dignidade salarial. É isso, e eu vou falar em meu nome aqui, você não precisa nem se manifestar, se não se sentir à vontade, viu, Jefferson? E também não estou generalizando aqui, mas falta um pouco de envolvimento de uma categoria essencial, que é a dos médicos, né? Óbvio que não são todos que se mantêm alheios a essa discussão, porque não dá para ter só médico, né? Só o médico não vai resolver. Tem que ter o enfermeiro, tem que ter o auxiliar, tem que ter o técnico, né? Tem que ter a equipe toda, né? Eu sinto muitas vezes que os médicos, que são uma categoria importante e que às vezes tem mais voz ativa, aparecem mais por mérito deles, por mérito. Aqui estamos falando de mérito dos médicos. Mas talvez essa categoria dos médicos, ou parte dela pelo menos, pudesse se envolver um pouco mais, pudesse se manifestar nessas horas. Acho que a causa ganharia um peso maior, né, se alguns médicos importantes e que a gente conhece, porque falam aqui, falam em todos os lugares, de novo, por mérito deles, só por mérito deles, mas eles podiam se manter menos alheios e participarem um pouco mais dessa discussão, porque não dá para fazer saúde só com um médico competente, por mais que seja competente, né? A gente precisa de uma equipe toda para que a coisa aconteça. O Jefferson, bom, se for aprovado pelo Senado, como se espera, esse piso salarial, qual é a perspectiva a partir daí, Jefferson? Na verdade, aprovando essa PEC, a gente consegue realmente destravar o que está no STF, né, porque está paralisado ainda. Quem paralisou essa lei foi o STF, com a decisão do ministro Barroso, e aí a gente derrubaria no dia de hoje essa decisão. E aí o próximo passo é realmente a promulgação da República para que realmente se torne constitucional de fato, né, porque aqui hoje vai falar sobre a rúbrica, né, vai falar sobre a questão que envolve o financiamento da rede filantrópica, também dos prestadores de serviço do SUS. E aí, lógico, a gente está falando das Santas Casas, de maneira geral, e das organizações sociais. E eu tenho certeza que, aprovando hoje, já fica muito claro o que nós, aqui, enquanto sindicato, vamos fazer a partir do dia seguinte, de janeiro também, entendendo que aí é fiscalizar, entender realmente que as organizações sociais, filantrópicas e rede privada têm que fazer cumprir no contra-cheque do trabalhador, no holerite dele. E aí, Jefferson, pela tua experiência, você acha que aprovando hoje aqui vai se cumprir como tem que ser, né? A lei é feita para ser cumprida, né? Você pode até contestar judicialmente essa lei, mas até que ela se mantenha, você tem que fazer cumprir. Você acha que automaticamente esses valores vão ser repassados ou vai ter muita briga ainda mesmo com a lei aprovada, Jefferson? Eu entendo que realmente ela sendo aprovada, até porque ela está no orçamento anterior e o cálculo anterior, ela já tem que ser cumprida. Claro que a gente está numa transição agora, vendo uma transição do governo, mas as reuniões que eu tive com o atual governo federal, eles dizem que realmente ali o entendimento é em aprovar o piso salarial. Então, eu entendo que sim, eu entendo que vai ser aprovado, e se aprovado, a gente vai conseguir, enquanto sindicato, cobrar e fiscalizar essas questões. E, claro, né, fazer valer a lei, né? Não é que tem lei que cai, tem lei que vai entrar e tem lei que não vai entrar. Essa lei tem que entrar porque realmente já virou uma novela, né? Tudo isso que aconteceu, a gente teve que fazer ato, manifestação, indo para Brasília, e agora os trabalhadores, nós, né, trabalhadores aí queremos e exigimos realmente que seja cumprido. A gente já está preparado. No dia seguinte aqui já tem até ação preparada para descumprimento. Aquelas empresas ou instituições que tenham descumprimento, a gente vai cumprir a nosso papel enquanto sindicato na lei também.
Perfeito. Jefferson Caproni, que é presidente do SimSaúde, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem aqui de São Paulo. Muito obrigado, viu, pela atenção mais uma vez com a Rádio Bandeirantes. Não sei se a gente se fala antes do Natal, antes da passagem de ano. Se não nos falarmos, Jefferson, felicidades para você, parabéns pelo trabalho. Foi um período duríssimo, particularmente duríssimo, muito difícil mesmo para a área da saúde. A gente torce para que o ano que vem seja muito melhor, já a partir dessa PEC, tomara que ela seja aprovada mesmo, com um novo ministro da Saúde, com novos ares, tomara que a gente tenha mais a comemorar do que a lamentar em 2023. Obrigado, viu, Jefferson? Bom ano para você. Obrigado a toda a equipe da Band, obrigado, Agostinho, que Deus abençoe você e a sua família, tá bom? Por tudo que você vem fazendo, por todos nós aí, enquanto um líder também na comunicação. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Boas festas. Amém. Jefferson Caproni falando com a gente aqui sobre esse aumento, a criação, na verdade, desse piso salarial para a área da saúde, para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. Estamos falando de um aumento que é importante demais para essa categoria, mas se você pegar nos valores, né, é até difícil de entender como é que se briga, porque tem que suar sangue para conquistar tão pouco. Aí você fala assim, não, mas tem uma legião de desempregados, tem mesmo, 33 milhões, tem uma legião de desempregados mesmo, mas é a situação absurda que o nosso país vive, não é de hoje, né? Mas estamos falando de um aumento, de um piso salarial que vai elevar o salário do enfermeiro para 4.700, do técnico de enfermagem basicamente para 3.300, do auxiliar de enfermagem para 2.300 e para a parteira também 2.300. Não é que vão, nossa, rasgar dinheiro, nossa, fazer uma festa, não. É para tentar garantir uma vida mais ou menos digna para uma categoria de profissionais que se expôs demais. Muita gente morreu nessa pandemia, muitos técnicos de enfermagem, muitos enfermeiros perderam a vida nessa pandemia. Só isso já seria suficiente para esgotar esse assunto do aumento de salário, da criação do piso salarial da categoria. Mas estamos falando de um salário que vai mal e mal garantir uma vida digna para aquelas pessoas que defendem a nossa vida todos os dias. Agora,